Quem é o professor Ulisses? Puxa vida, não tenho a mínima ideia ainda do que eu sou, do que eu fiz, do que eu fiz alguma coisa. É, a minha, realmente, luta na contabilidade é muito antiga. E eu nasci na Itália. Eu quero adicionar algo muito interessante. Sempre adorei o Brasil. Antes de partir da Itália para cá, faz tantos anos assim, 49, a Itália estava destruída, né, e nós tínhamos um tio aqui que nos chamou, né, aí, perfeito. Eu, andando pela cidade de Bari, onde nasci, bem no sul da Itália, já cantarelava Aquarela do Brasil, já muito antes de partir para cá, tá ok? Uma coisa muito interessante, então chegamos em 1949 ao Brasil. É uma coisa muito estranha. Eu sempre fui comilão naquela época, depois comecei a fazer regime. Pegamos uma tempestade para era um navio relativamente fraco, né. Ninguém comeu. Eu era um comilão terrível, comi tudo que os outros deixaram. São pequenos detalhes muito interessantes. Agora, quando chegamos ao Brasil, o Brasil era um paraíso, simplesmente. A comida era de graça, praticamente. Meu pai, que tinha sido diretor de um banco importante, na Itália, arrumou um emprego facilmente, tá ok? Mas nós não viemos com uma mão na frente e outra atrás, porque o que ele ganhou de indenização, dava para viver uns 2, 3 anos. E também aqui, nós, tínhamos pessoas, amigas e parentes, de alto nível. Por Miguel Colasono é meu primo, foi Miguel Colasono foi prefeito de São Paulo, e assim por diante. Enfim, nós entramos vamos dizer assim, num campo de amizade e de amigos de grande de grande valor. E também comecei a fazer amizades logo, por exemplo, Pastore, muito meu amigo, Roca e assim por diante, aquela turma antiga, né. Eu sempre fui mais ou menos do meu curso 4 anos mais velho do que os meus companheiros. Por quê? Agora eu vou te dizer uma coisa muito interessante. Não tinha pensado inicialmente em ser contador. Isso é uma coisa que o pessoal acha estranho. Eu queria ser, pianista ou médico, mas acontece que, o pessoal, meus pais, apesar de estar bastante bem, não podiam manter uma pessoa em tempo integral, né. E minha mãe, que era mais objetiva, ela falou: "Vai fazer contabilidade". Poxa, que profecia que foi. Foi impressionante. E fiz o concurso na FEA-USP. Naquela época não tinha como é que chama? Concurso atual. Cada faculdade fazia seu concurso. Eu tenho a honra, eu não posso deixar de falar, de ter sido o primeiro lugar no concurso. E olha que tinha pastor, e aliás, estudei muito com ele. Você já ouviu falar? Ele escreve, é um grande economista. José Pastor. José Pastor, o Roca, na época em que o Ronaldo Natel era chefe, era, como é que se diz? Governador. Governador, ele foi indicado como secretário da Fazenda. E o Miguel Colasono foi secretário do Planejamento, tá ok? Então a gente vivia nesse ambiente, tá? E mas, indo agora para a minha formação, que é o mais interessante. Naquela época existia a cátedra ainda, né, isso estou falando de entrei na faculdade em 1958, imagina. O Delfim entrou uns 5, 6 anos antes, né. Delfim sempre foi uma inspiração para mim, sob o ponto de vista didático, etcétera, e outros grandes professores. Professor catedrático
era da escola italiana de contabilidade. Mas nós, como jovens, a gente sentia alguma coisa que a gente tinha que mudar. Claro que a história da contabilidade na Itália é fantástica, na Renascença, etc. Mas depois vieram os ingleses, depois vieram os americanos. E a gente tinha um professor muito importante, José da Costa Bolsinhas. Não sei se você ouviu falar. Ele tinha uma grande empresa, ainda tem uma grande empresa de consultoria em contabilidade. Foi o primeiro que fez a contabilidade da Petrobras, para você ter uma ideia. Ele mostrou para nós jovens, a gente tinha um monte de jovens e todos os catedráticos que vinham da escola que está do lado da faculdade de Direito, como é que chama? FECAP. A FECAP. Ela era a escola famosa na área de contabilidade naquela época. Tanto é que a maioria dos professores de contabilidade foi convidada para ser catedrático lá na USP, tá certo? E foi muito interessante. Nós pegamos professores maravilhosos, apesar de ser da escola italiana, que também não é um desastre total, eles deixaram os jovens assistentes à vontade para fazer uma revolução. Porque foi uma época muito importante daquela década. Os pais e as mães se rebelaram contra a coisa que você tem que ser ou engenheiro, ou médico, ou advogado. Não, mas uma turma nova que estava surgindo no Brasil naquela época, de 40 em diante, que queria educar os filhos, mas os filhos tinham que trabalhar, não podiam ser aluno tempo integral. Então, isso foi uma revolução fantástica da década de 40 em diante, né? E o Delfim tem uma grande importância nisso, e vários professores. Então, o que aconteceu? Esses catedráticos trazidos da Álvares, eles deixaram a gente fazer revolução, né? Liderados pelo Bolsinhas. O que o Bolsinhas fez? Trouxe um livro de contabilidade, americano, dizendo: olha, puxa, olha como está objetivo esse livro. Porque os contadores, os americanos sempre fizeram a contabilidade para o usuário da contabilidade. Isso que é o mais importante. O professor, a professores, como Eliseu Martins, que dizem: quem é o rei da contabilidade? É o contador? Não, não é o contador. É o chefe do departamento? Não é. É o presidente da República? Não, o chefe da contabilidade é o usuário. Para eles nós trabalhamos. Então, essa abordagem, ela começou a surgir, aí apareceu o livro de contabilidade introdutório. Nossa, e daí foi um sucesso espetacular. Uma coisa muito importante, quando estava na USP, depois eu vim para a PUC, continua a grandeza, nós não só mudamos o ensino da contabilidade, como mudamos a abordagem da contabilidade, que se aproximou mais dos nórdicos, mais dos americanos do que dos franceses e italianos, que ligavam mais para... Eles não tinham... A Inglaterra tinha bolsa de valores já há muitos anos. Mas tudo começou com a Inglaterra, depois os Estados Unidos e os outros países, né, anglo-saxônicos. Mas os outros países europeus, eles estavam mais ligados a impostos, né, tá certo? Não tinha uma grande ênfase na bolsa de valores. Tudo isso influencia no progresso da contabilidade. Então, nós pegamos essa via e realmente, não sem dificuldades, porque nem todos gostaram desde o início da coisa. Também vou dizer, daqui a alguns anos pode surgir uma outra tendência. Eu vou estudar e aproveitar e falar bem dela. Mas, na verdade, na nossa época, ninguém faz nada sozinho. Uma equipe de jovens, né, liderada pelo Eliseu Martins, em segundo lugar, por mim,
mas com vários professores importantes, nós mudamos a história da contabilidade no Brasil. E, sem esquecer, eu sou obrigado a falar uma coisa que eu não gostaria, que o período autoritário, apesar de ser totalmente contrário, na área da contabilidade foi um sucesso. Por quê? Havia ministros de grande valor. Basta citar Delfim Neto, e vários outros, né? Bulhões, assim por diante. Eles abriram a Bolsa de Valores, eles mudaram muita coisa. Eu que fez a lei das SA, a lei das SA, ela foi prefaciada, na verdade, praticamente mantida, pensada pelo Simonsen. Simonsen, grande mestre, sempre ajudou a contabilidade. Isso foi um progresso extraordinário. Para você ter uma ideia, no início do período autoritário, lamentavelmente, foi contra no aspecto político, mas tem que verificar as coisas boas que eles fizeram. Não tinha onde investir no Brasil. Tinha a lei da usura, só pode ganhar 12%. Desde a obrigação reajustável do Tesouro Nacional, tudo começou a mudar. Você também não é tão jovem que não lembra de alguma coisa disso, né? Bom, então o progresso foi fantástico. São vários, mas o Eliseu Martins eu considero o contador mais completo que existe. Ele fala que um elogia o outro, mas sem dúvida, o Eliseu Martins é fora de série. Mas então, que diabo que contribuiu o professor Sérgio? Bom, para você ter uma ideia, foi o primeiro professor brasileiro, eu sou cidadão brasileiro, que deu aula, não é fazer estudos, eu dei aula numa universidade americana, no curso de mestrado, na Universidade de Kansas, ok? Isso em 1986, ok? Mas por que talvez foi de alguma utilidade nesse progresso todo? Porque desde que entrei na faculdade, em 1962, o Eliseu veio em 67, 68, a faculdade de contabilidade não teve mais sossego. Eu sou terrível em obter os objetivos, tá certo? Então, depois, com Eliseu e outros, então a coisa ficou fantástica. O Eliseu tá ligado à teoria, é tão bom ou melhor que eu em teoria, e é melhor em prática, tá certo? Eu sempre fui mais ligado à teoria. Mas tudo bem, na teoria e na USP, a gente luta para ser alguma coisa, mas quando não consegue, dá graças a Deus, porque o trabalho que dá um retorno, né, é uma coisa absurda. Fizemos tudo juntos, eu, Eliseu e vários professores, não dá para citar todos, né? De repente, o professor que era catedrático, Amatuzzi, ele faleceu, né? Não, se aposentou primeiro. E exatamente quando surgiu, acabou, digamos, o professor catedrático. Acho que foi em 1960, por aí. Surgiu uma nova estrutura de professores que faziam concursos, aliás, são 6 concursos na USP para chegar até o fim. Mas o professor é titular no máximo grau, não é mais catedrático. Mas eu cheguei a ser regente da cátedra, tá? E aí, uma coisa muito interessante, que se juntou um monte de professores, depois eu posso citar vários, se vocês quiserem, mas eu trabalhei mais com Eliseu, vamos dizer assim, na época em que começou a grande inflação brasileira. Esse foi o primeiro grande sucesso da nossa turma. Por que surgiu a inflação? A inflação, apesar de eu ter falado bem na parte do início do regime autoritário, começou com o regime autoritário, né? Não sei,
tinham gasto muito dinheiro para construir Brasília, é uma série de fatores, certo? Fizemos uma série de erros, só estrada, e não fizemos. O primeiro mestrado também foi na USP, o primeiro doutorado de todos que existem hoje foi em 1978, foi também na USP. Eu e Eliseu, que fomos na reitoria vender o doutorado. Você acredita o que aconteceu? Chega um vice-reitor, não vou citar nomes, que não fica bem, um vice-reitor dizendo, mas a contabilidade tem pesquisa? Existe pesquisa na contabilidade? Não queriam dar. Aí, eu abri um livro americano e demonstrei para ele que naquele dia que ele fez essa pergunta, tinha mais de 500 PhDs em contabilidade nos Estados Unidos. Calou a boca. Imediatamente foi criado, né? Doutorado. E aí se espalhou para todo o país. Nós abrimos para várias faculdades, vieram estudar lá na USP, certo? Então, só para terminar, algumas coisas importantes que, com muita sorte, eu consegui fazer. Primeiro, apesar da importância da USP no departamento de contabilidade e atuário, eu sou atuário também. Isso me tirou muitas horas de trabalho a mais, né? Num determinado momento, quando a estrutura das teses começou a mudar para uma estrutura mais estatística, que antes nós tivemos grandes autores, mas eram mais autores que escreviam coisas muito interessantes. Mas depois a coisa mudou, o pessoal começou a usar muita estatística, né? Para conseguir publicar em boas revistas. E eu fiz uma análise, eu verifiquei a média de idade do curso dos professores de contabilidade, era de 46 anos, 47 anos, não sabiam nada de matemática. Eu falei, essa foi uma mudança que o pessoal deve a mim, sem falsa modéstia. Comecei realmente a empurrar matemática, principalmente estatística. Estatística é mais importante para a contabilidade do que a matemática, muitas vezes. Porque a estatística tem probabilidades, matemática é aquilo, né? Então, houve uma mudança muito grande, acompanhando a melhoria das revistas, né? Hoje em dia, praticamente, se você não escreve em estatística, você não consegue publicar quase nada. Só os professores muito famosos, que lembram da vida deles, que de vez em quando são convidados, até nos Estados Unidos, para escrever coisas muito importantes, né? Porque não é só estatística que faz trabalhos bons. Tem a parte de teoria, da contabilidade, etc., lamentavelmente desprezada um pouco. Me ajudou muito. Foi o maior gênio que eu conheci na faculdade, além do Eliseu, Stephen Kant. Não sei se você conhece Stephen Kant. Stephen Kant se formou em contabilidade, mas ele derivou mais para a administração. É um monstro de conhecimento, de inteligência. Um sujeito muito estranho, mas fantástico. Ele, de vez em quando, me liga. Como é que você está? Ele tem um livro, O Brasil que Deu Certo, né? Fantástico. Ele relacionou valores contábeis com valores econômicos e chegou à conclusão: o Brasil tem muito futuro, tem tanta coisa para vender, para fazer. Então, esse tripé, realmente, mais vários professores, se eu citar, teria que citar todos. Bolsinhas foi o grande, e Pérez Rodrigues, quem criou a FIPECAF foi o professor Pérez Rodrigues Filho. Ele também é um grande cara que merece toda a lembrança dele. Fui utilizando cada vez mais a parte a parte estatística e, vamos dizer assim, de teoria da contabilidade. A minha parte sempre foi teoria, que eu gostei mais. Tanto que, depois de criado o doutorado, conheci outra pessoa que me ajudou muito. Esse é um gênio, Broedel, Lopes Broedel, que é um cara muito importante no Itaú, no Banco Itaú.
Esse fez doutoramento 2 vezes ao mesmo tempo, na USP e na Inglaterra, nos Estados Unidos. Esse é demais, né? E nós começamos, eu dava o curso de Teoria Avançada da Contabilidade, que nós chamamos. Fizemos um livro juntos. Dei durante 4 ou 5 anos, aí apareceu esse aluno, sabia tudo antes. Falei, não, você tem que começar a dar aula comigo. Demos aula juntos várias vezes. Me aposentei da USP. Okay? Eu cansei, à medida que você vai melhorando na carreira, o que acontece? Você fica jogado para assuntos administrativos. Eu não queria saber disso. Eu só queria dar aula, etc. E como eu consegui me aposentar com um valor bastante... Eu vou ser bem claro, eu entrei contra a USP em coisas erradas que eles fizeram. Por exemplo, quando começamos na USP, só tinha curso diurno. De repente, colocaram curso noturno, perfeito. Mas queriam que a gente desse aula nos dois, sem receber nada mais. Então, todo mundo entrou. E nós ganhamos, depois de muitos anos, algumas fizeram uma aposentadoria boa. Aliás, isso foi objeto de reportagem na Folha, foi um absurdo que fizeram. Não roubamos nada de ninguém. Né? E, aliás, o Dória se encarregou de aumentar tanto as prestações, né? Que perdemos muito dinheiro. Por isso que o Dória não pagou ninguém. Né? É um cara muito inteligente, ajudou muito na pandemia, né? Mas pagava muito mal, inclusive como se diz, as pessoas que trabalhavam na ordem, né? E ele não se deu muito bem, uma pena. Sabe que eu não publiquei muitos livros, né? Mas publiquei, interessante, artigos, muitos artigos, vamos dizer assim, objetivos, né? Era no boletim do Ibracon, nem existiam grandes revistas no início, no meu início. Em 1962, já publiquei o primeiro trabalho na Revista Paulista de Contabilidade, do Sindicato de Contadores. Do Sindicato Contabilistas. Sindicato de Contabilistas. Naqueles primeiros números, eu já falava, com outras palavras, na inteligência artificial. Isso realmente tive muita sorte nisso. Eu já falava no balanço instantâneo. Eu falava, você entrando numa empresa, já pode pôr o balanço instantâneo, tá ok? Alguns ajustes sempre se fazia. Aliás, no livro antigo tinha os ajustes, a contabilidade da normal. Eu já comecei assim. E depois, no livro de Teoria da Contabilidade, que é o livro mais vendido ainda hoje na área, e melhorei ainda mais isso, né? Eu falava já em programas de computador mais avançados, etc. Isso ficou interessante na memória das pessoas. Fora os artigos pequenos, que eram artigos mais para mexer com o pessoal, tá certo? Apesar de não ter escrito tanto assim, eu tenho o livro de Teoria da Contabilidade, é o best-seller. Hoje foram publicados vários outros excelentes, inclusive o Eliseu e o Lopes e o Roger Lopes também escreveram um estilo diferente, maravilhoso. Sem esquecer do professor Carvalho. Nelson Carvalho. Nelson Carvalho. Para falar de todos, é uma coisa impressionante. Nelson Carvalho foi o primeiro board do IASB. Mas não era o board executivo, era o board que coloca a pauta para ser estudada. O cara é fantástico. Tem muita gente importante, né? Não dá para falar de todos, isso fica impossível. O metaverso é um espaço teórico, digamos assim, é um pouco mais complexo do que a parte de ESG, certo? ESG já está mais evoluído, né?
Mas já tem empresas trabalhando com o metaverso. É impressionante. Hoje em dia, já está se pensando em trabalhar só até a quinta-feira. Sexta não existe mais em muitos países, na Alemanha, por exemplo. E fora, que está vindo muitas coisas além do metaverso. Sem dúvida. Quem não entrar nessa, em ESG, né? Environment, Social Governance, isso aqui já está mais avançado. Metaverso, inteligência artificial. Mas não vai pensar que a inteligência artificial resolve todos os problemas. Quem fez foi o homem. Mas em coisas extremamente que exigem muitos números e coisas, supera o homem, não tem dúvida. Tem alguns que acham que vai pensar, não sei, mas precisa tomar muito cuidado, né? Então, eu sempre falei que o século XXI é o século da contabilidade. Vai ser, com certeza. Por quê? É o século da informação, né? Aliás, um ex-professor da faculdade do Rio Grande do Sul, ele já falava isso. Porque o pessoal do Rio Grande do Sul, nós tivemos lá, nesse nosso progresso da contabilidade, uma coisa importante. Nessas coisas que eu ajudei a implementar, vai ampliar totalmente a capacidade dele influir até nas decisões da empresa. Não podemos esquecer que existe, na contabilidade, a contabilidade estratégica. Eu sempre lutei por isso. Contador não pode ser um cara que só entrega o relatório. Ele tem que participar das decisões da diretoria. Isso é contabilidade estratégica. Mas como é que você chega nisso? Ser um mínimo, né, de condições, até de saber falar, influenciar pessoas. Uma coisa que eu vejo em muitos contadores, eles têm pouca cultura geral. E isso prejudica bastante. Eu sempre falo, curso de contabilidade tem que se enriquecer não só de contabilidade, mas de matemática, estatística, teoria da informação, e cultura geral. Por isso que nos Estados Unidos, qualquer curso que você vai fazer tem 2 anos iguais para todo mundo. Você quer ser advogado, médico? Vai fazer 2 anos. Aí vão lá os caras, fazem palestras estranhas sobre sexo, sobre qualquer coisa, tá certo? Para o cara ficar mais, conhecendo mais a estrutura das coisas. É fundamental. Não quer dizer que o cara que não estuda dessa forma não possa ter sucesso. Tem caras que são milionários, mas não vão ficar realizados, no fundo. Você tem que ver muito o meu mestre. Você agora também é notável, né? Notável e notado, né? Ele, a força de trabalho e de inteligência dele é algo realmente fantástico. Eu acordo muitas vezes às 3 horas da madrugada, mas mais porque não consigo dormir, né? Ele acorda até mais cedo, não para de trabalhar, é uma coisa impressionante. A gente deve demais a ele, demais a melhoria desse curso. Ela tem que avançar no entendimento, digamos assim, da estrutura fundamental das empresas. Por que você tem, no Itaú, por exemplo, a parte mais importante, você tem 90% de engenheiros e poucos contadores. Vai ver o curso deles. Nós temos muitas falhas ainda, no curso de contabilidade. Eu vou dizer uma coisa absurda. Muita contabilidade e poucas outras matérias que melhoram a utilização da contabilidade. Não temos, muito pouco. Até matemática financeira é meio desprezado. Eu tinha um amigo que eu adoro, que faleceu, o professor Bonini.
foi o grande professor aqui. O professor Bonini sabia tudo de máquinas de calcular, a famosa 12C. Você não imagina o que eu aprendi com essas máquinas. Quando você trabalha realmente com contabilidade, uma série de relacionamentos matemáticos, isso é fundamental. Então, nós temos falhas em matemática, temos falhas, vamos dizer assim, sistemas de informação. Você sabe que nos Estados Unidos e na França, eu fiz curso em sistema de informação. A França também tem sistemas de informação muito interessante. E eu fui estudar um monte de sistemas lá nos Estados Unidos, no curso de contabilidade, quando fiz o curso de contabilidade, né? Porque eu, Eliseu, antes de sermos... nós fomos em 71 para os Estados Unidos fazer um estágio numa firma de auditoria para aprender como é que eles trabalhavam em grupo, porque americano é fantástico para trabalhar em equipe. Nós somos muito individualistas, às vezes. Está melhorando, né? Mas o que aprendemos é impressionante, tá ok? Só que o Eliseu, ele foi para Ohio. Aprendemos muito a trabalhar em conjunto. A nossa vida ela é muito repleta de coisas estranhas, né? Tá ok? Eu não sei como é que eu sobrevivi, honestamente. Aí me cansei em 91 e saí da USP. Não queria fazer coisas administrativas. E a PUC me abraçou, né? E comecei essa maravilhosa carreira na PUC.